Se você não entender o livro de Efésios, vai lutar na guerra espiritual do jeito errado. A maioria dos cristãos não está cansada porque o mal ficou mais forte. Está cansada porque luta no lugar errado. Existe uma exaustão espiritual que não nasce do ataque do inimigo, mas da confusão sobre onde a batalha realmente acontece. Pessoas oram mais, jejuam mais, reagem mais, mas continuam sentindo que algo não se move, como se estivessem correndo em círculos invisíveis. A Escritura não ignora essa realidade. Pelo contrário, ela a revela com precisão cirúrgica. A guerra espiritual é real, mas não é barulhenta. Ela não começa com manifestações externas, nem termina com vitórias emocionais. Ela acontece no invisível, no campo onde identidade, autoridade e posição são definidas diante de Deus. A carta aos Efésios nasce dentro desse cenário. Não foi escrita em um ambiente de conforto espiritual, nem em um momento de estabilidade pessoal. Paulo escreve algemado, cercado por muros romanos, vigiado por soldados que representam o maior poder político do mundo antigo. Ainda assim, ele não escreve como alguém derrotado. Ele escreve como alguém que enxerga acima das correntes, além das estruturas humanas, dentro de uma realidade que muitos ignoram. Efésios não é uma carta motivacional, é um mapa, um manual de discernimento espiritual para uma igreja que vivia em um dos centros mais densos de opressão espiritual do mundo antigo. Aqui não existe espaço para fantasias modernas sobre guerra espiritual. Paulo não chama a igreja para caçar demônios, nem para travar batalhas emocionais contra pessoas. Ele chama os cristãos a compreenderem algo muito mais profundo. A guerra não começa no ataque, mas na posição. Não começa no grito, mas no entendimento. Não começa no inferno, mas nos lugares celestiais. Essa inversão é desconfortável, porque confronta uma fé que reage mais do que discerne, que luta mais do que entende, que se cansa porque nunca foi ensinada a permanecer. A pergunta que Efésios levanta não é se existe guerra espiritual. Isso já está claro. A pergunta é se você sabe onde ela acontece e a partir de onde você deve lutar. Porque lutar do lugar errado transforma a fé em desgaste, oração em peso e devoção em frustração. E é exatamente por isso que Efésios começa onde muitos nunca começam. Não no inimigo, não no pecado, não no mundo, mas em Cristo exaltado, entronizado, soberano sobre tudo. Antes de ensinar como resistir, Paulo ensina onde o cristão está colocado diante de Deus. E essa verdade muda tudo. Mas essa carta não pode ser compreendida sem entender o solo onde ela foi plantada. A guerra não pode ser discernida sem conhecer o campo onde ela se manifesta. Para compreender Efésios, é preciso primeiro olhar para a cidade que moldou sua linguagem, seu peso espiritual e sua urgência. A guerra invisível não pode ser entendida sem entender Éfeso. Éfeso não era apenas mais uma cidade do Império Romano. Ela era um centro espiritual estratégico, um verdadeiro coração pulsante de forças invisíveis que moldavam pensamento, cultura, economia e religião. Quem entende Éfeso, entende por que Paulo escreve Efésios com uma linguagem tão elevada, tão cósmica e tão focada no invisível. Nada naquela carta é abstrato. Tudo nasce do chão, onde aquela igreja respirava diariamente. Localizada na Ásia Menor, Éfeso era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Seu porto conectava rotas comerciais, seu teatro comportava dezenas de milhares de pessoas, suas ruas de mármore refletiam poder, riqueza e influência. Mas por trás da imponência arquitetônica, existia algo ainda mais forte. Éfeso era reconhecida como a capital espiritual da região. Ali se erguia o templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, não apenas um edifício religioso, mas um sistema completo de dominação espiritual, econômica e cultural. O culto à deusa não era simbólico.
Ele envolvia prostituição ritual, práticas mágicas, encantamentos, amuletos e uma mentalidade profundamente enraizada no medo do invisível. A arqueologia confirma aquilo que o texto bíblico sugere com sobriedade. Escavações revelaram inscrições mágicas, fórmulas de encantamento e os chamados papiros mágicos de Éfeso, utilizados para invocar poderes espirituais, proteção contra maldições e manipulação do destino. O livro de Atos registra que, quando o evangelho alcançou aquela cidade, muitos convertidos queimaram publicamente seus livros de magia, avaliados em uma fortuna. Aquilo não era um gesto simbólico, era uma ruptura real com um sistema espiritual que governava a cidade. Converter-se em Éfeso não significava apenas mudar de crença, mas declarar guerra a uma estrutura invisível que sustentava toda a vida social. É nesse contexto que a igreja nasce. Não em um ambiente neutro, nem em um campo teológico abstrato, mas no epicentro de uma disputa espiritual concreta. Por isso, quando Paulo escreve sobre principados e potestades, ele não está introduzindo conceitos novos àquela igreja. Ele está reinterpretando aquilo que eles já conheciam, mas agora à luz da supremacia de Cristo. Antes, aquelas forças eram temidas. Agora, elas são colocadas sob os pés do Senhor ressuscitado. A geografia espiritual de Éfeso molda a teologia da carta. O lugar explica a linguagem. A pergunta então se torna inevitável. Se Éfeso era tão mergulhada em práticas espirituais, por que Paulo não começa alertando sobre demônios, feitiçaria ou ataques do inimigo? Por que ele não escreve uma carta defensiva, cheia de advertências e estratégias de combate direto? A resposta revela algo profundo. Paulo entende que o maior perigo não é a existência do mal, mas uma visão distorcida da realidade espiritual. Em um lugar onde todos falavam sobre o invisível, ele precisava ensinar a igreja a enxergar o invisível corretamente. A cidade de Éfeso ensinava medo, o evangelho ensina a autoridade, a cidade ensinava barganha espiritual. O evangelho revela graça soberana, a cidade vivia tentando manipular forças invisíveis. Paulo apresenta um Cristo que reina soberano sobre todas elas. Efésios nasce desse contraste, não como uma reação desesperada a um ambiente hostil, mas como uma declaração firme de quem governa o cosmos. Quando se entende Éfeso, fica claro que essa carta não foi escrita para cristãos frágeis, mas para cristãos que precisavam de clareza. Não para pessoas que ignoravam o mundo espiritual, mas para pessoas que estavam cercadas por ele. A guerra espiritual já fazia parte do cotidiano daquela igreja. O que faltava não era consciência da guerra, mas entendimento do lugar onde ela realmente se decide. E é exatamente por isso que Paulo não começa falando de inimigos. Ele começa falando de céus. Porque antes de ensinar como lutar, ele precisa revelar de onde o cristão luta. Antes de falar de resistência, ele estabelece posição. E essa escolha não é acidental. Ela é teológica, pastoral e profundamente estratégica. Mas essa decisão abre uma nova pergunta que muda completamente o rumo da carta. Por que uma mensagem sobre guerra espiritual começa com bênçãos celestiais e não com alertas sobre o mal? Paulo começa Efésios de um modo que desconcerta qualquer expectativa humana. Em vez de alertar sobre ataques espirituais, ele eleva o olhar da igreja para os lugares celestiais. Em vez de descrever o campo de batalha, ele descreve a posição do cristão diante de Deus. Isso não é poesia teológica, é estratégia espiritual. Em uma carta que culmina na mais profunda explicação bíblica sobre guerra espiritual, Paulo decide começar revelando quem o cristão é em Cristo, antes de dizer contra quem ele luta. Essa escolha muda tudo. Logo nos primeiros versos, Paulo afirma que os crentes foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Essa frase não fala de emoções, nem de promessas futuras, nem de recompensas terrenas. Ela fala de posição, lugar, assentamento espiritual. Paulo não está descrevendo algo que o cristão busca alcançar, mas algo que já lhe foi concedido. A guerra espiritual, segundo Efésios, não começa no movimento, mas na consciência. Não começa no esforço, mas no entendimento de onde se está diante de Deus. Isso confronta diretamente uma mentalidade religiosa que acredita que lutar mais gera mais autoridade. Paulo afirma o oposto. A autoridade precede a luta. O cristão não luta para conquistar posição. Ele luta a partir de uma posição que já lhe foi dada em Cristo. Essa verdade é desconfortável porque desmonta uma espiritualidade baseada em ativismo, reação e cansaço. Muitos estão exaustos espiritualmente porque vivem tentando conquistar algo que, segundo a Escritura, já foi concedido pela graça. Quando Paulo fala dos lugares celestiais, ele não está descrevendo um céu distante e futuro. Ele está falando de uma esfera espiritual real, onde Cristo está entronizado acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Essa linguagem era profundamente compreensível para os cristãos de Éfeso. Eles viviam cercados por uma cultura que reconhecia hierarquias espirituais. O que Paulo faz é deslocar o eixo do poder. Ele declara que Cristo não apenas enfrenta essas forças, mas reina soberano sobre elas. E mais do que isso, ele afirma que os que estão em Cristo participam dessa posição de autoridade. Por isso, Efésios não começa com a queda do homem, nem com o pecado, nem com o inimigo. Começa com eleição, adoção, redenção e exaltação em Cristo. Paulo estabelece a identidade antes de mencionar o conflito. Ele revela quem o cristão é antes de falar do que o cristão enfrenta. Isso não é didática comum, é revelação espiritual. Porque quem não sabe quem é, luta de forma errada. Quem não sabe onde está sentado, combate de joelhos quando deveria permanecer de pé. A escolha de Paulo também corrige um erro silencioso. Muitos acreditam que guerra espiritual é sobre atacar o mal. Efésios ensina que guerra espiritual é, antes de tudo, permanecer firme na verdade do que Cristo já realizou. O verbo que domina a carta não é correr, nem avançar, nem conquistar. É permanecer, estar firmado, resistir. Essa postura só é possível quando a identidade está clara e a posição está definida. Sem isso, qualquer tentativa de resistência se transforma em desgaste. Mas essa revelação gera uma tensão inevitável. Se o cristão já está assentado com Cristo nos lugares celestiais, por que ainda existe conflito? Se a autoridade já foi concedida, por que a guerra continua? Por que a resistência, oposição e sofrimento? Paulo não ignora essa pergunta. Ele a aprofunda. E para respondê-la, ele precisa revelar algo ainda mais desconcertante. A guerra espiritual não é caótica, ela é organizada. Existe uma estrutura invisível em operação e entendê-la é essencial para não lutar às cegas. A guerra espiritual, que Paulo descreve em Efésios, não é um confronto improvisado, nem uma sequência de ataques aleatórios vindos do invisível. Ela possui ordem, hierarquia e lógica. Isso é o que torna essa guerra tão perigosa para quem a ignora e tão desgastante para quem a enfrenta sem discernimento. Logo após estabelecer a posição do cristão em Cristo, Paulo introduz uma linguagem precisa, quase técnica, para falar do conflito. Ele não descreve rostos, nomes ou histórias sobrenaturais. Ele descreve estruturas. Paulo fala de principados, potestades, poderes e dominadores deste mundo tenebroso. Essa escolha não é acidental. Ele não personaliza o mal, porque o objetivo não é despertar curiosidade, medo ou fascínio. O objetivo é revelar que a oposição espiritual opera de forma sistêmica.
Não se trata de episódios isolados, mas de uma rede organizada que influencia culturas, mentalidades, valores e sistemas inteiros. A guerra espiritual, segundo Efésios, não é travada principalmente no nível do espetáculo, mas no nível da formação invisível da realidade. Essa linguagem dialoga diretamente com o pano de fundo judaico do período do Segundo Templo, onde se compreendia que o mundo visível era influenciado por ordens espirituais. Paulo não cria uma nova cosmologia, ele corrige uma visão distorcida. Em vez de atribuir poder supremo a essas forças, ele as coloca sob a autoridade absoluta de Cristo. Elas existem, operam e influenciam, mas não governam o destino da história. Esse é um ponto essencial. Ignorar a existência dessas estruturas gera ingenuidade espiritual. Superestimá-las gera medo e obsessão. Paulo evita ambos os extremos. Ao nomear hierarquias e não indivíduos, Paulo ensina a igreja a não personalizar o conflito. O problema não são pessoas, grupos ou instituições específicas. O problema é aquilo que opera por trás delas. Isso muda completamente a forma como o cristão interpreta oposição, perseguição e sofrimento. A guerra espiritual não se manifesta apenas em ataques diretos, mas em padrões de pensamento, valores normalizados e sistemas que afastam o homem da verdade de Deus. Lutar contra pessoas é lutar no nível errado. Discernir estruturas é começar a enxergar corretamente. Essa compreensão também corrige um erro comum. Muitos acreditam que guerra espiritual é sinônimo de caos, imprevisibilidade e constante emergência. Efésios revela o contrário. O conflito é organizado, previsível e recorrente. As mesmas forças que operavam em Éfeso continuam atuando ao longo da história, adaptando-se a culturas, contextos e épocas. Elas não precisam de novos métodos quando os antigos continuam funcionando. Engano, distorção da verdade, substituição da identidade e diluição da autoridade são estratégias antigas e eficazes. Por isso, Paulo insiste tanto no conhecimento, no entendimento e na revelação. A ignorância espiritual não é neutra. Ela favorece o avanço dessas estruturas. A luz, na teologia de Efésios, não é apenas moral, é cognitiva. Conhecer a verdade não é apenas um ato intelectual, mas um posicionamento espiritual. Onde a verdade é compreendida, a estrutura do engano perde força. Onde a identidade em Cristo é clara, a manipulação espiritual encontra resistência. Mas essa revelação traz uma pergunta inquietante. Se existe uma estrutura organizada operando contra a humanidade, como Paulo afirma, quando exatamente o ser humano entra nessa guerra? Em que momento ele se torna alvo dessas forças? A resposta de Efésios é desconcertante. O conflito não começa quando alguém se converte. Ele começa muito antes. A guerra já está em curso quando o homem acredita estar apenas vivendo sua vida normalmente. E é exatamente isso que Paulo revela ao falar de pessoas que estão mortas enquanto ainda caminham. Paulo faz uma afirmação que desmonta qualquer noção superficial de neutralidade espiritual. Ele declara que existe uma forma de morte que não paralisa o corpo, mas aprisiona a consciência. Pessoas respiram, trabalham, constroem famílias e planejam o futuro enquanto espiritualmente estão mortas. Essa é talvez uma das revelações mais desconfortáveis de Efésios, porque ela expõe que o maior cativeiro não é percebido como prisão. Ele é vivido como normalidade. Quando Paulo diz que os homens estavam mortos em seus delitos e pecados, ele não está descrevendo apenas comportamentos imorais. Ele está descrevendo um estado de alienação espiritual profunda. Mortos não respondem à verdade. Mortos não discernem o perigo. Mortos não resistem ao engano. E ainda assim, esses mortos caminham. Eles seguem o curso deste mundo, um termo que revela direção, fluxo e padrão.
Não se trata de decisões conscientes contra Deus, mas de uma vida moldada por uma corrente invisível que conduz pensamentos, desejos e valores. Essa corrente não nasce do indivíduo. Ela é cultural, espiritual e sistêmica. Paulo afirma que essas pessoas andam segundo o príncipe da potestade do ar, uma expressão que aponta para uma influência difusa, constante e penetrante. O ar é invisível, mas indispensável. Assim também é essa influência espiritual. Ela não se impõe de forma violenta. Ela envolve, normaliza e condiciona. O homem não sente que está sendo conduzido, porque todos ao seu redor caminham na mesma direção. A arqueologia de Éfeso ajuda a compreender essa dinâmica. A cidade respirava religiosidade, magia e espiritualidade em todos os aspectos da vida cotidiana. Amuletos, inscrições, rituais e invocações faziam parte da rotina comum. Não eram práticas marginais. Eram hábitos socialmente aceitos. Paulo reconhece que esse tipo de ambiente não apenas influencia comportamentos, mas molda identidades. A escravidão espiritual mais profunda não se manifesta em correntes visíveis, mas em consensos culturais que afastam o homem da verdade sem que ele perceba. O mais inquietante é que Paulo afirma que todos nós já estivemos nesse estado. Não existe exceção. Antes de Cristo, não há neutralidade espiritual. Há morte. E essa morte se expressa por desejos desordenados, inclinações da carne e pensamentos que parecem naturais, mas estão desconectados da vontade de Deus. A guerra espiritual, portanto, não começa quando alguém decide seguir a Cristo. Ela já está em andamento muito antes disso. A conversão não inicia o conflito, ela o revela. Essa revelação muda completamente a compreensão do Evangelho. Salvação não é apenas perdão de pecados, é ressurreição espiritual, é passagem da morte para a vida, é despertar em meio a um mundo que continua dormindo. Por isso, a conversão gera conflito. Não porque o cristão se torna alvo especial do mal, mas porque agora ele enxerga aquilo que antes o conduzia silenciosamente. A luz expõe estruturas que prosperam na escuridão da inconsciência. Mas Paulo não para na denúncia da morte espiritual. Ele aponta para uma transformação radical. Ele afirma que Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa expressão é central. A vida não vem como um complemento. Ela vem como um ato soberano de Deus que muda completamente o estado espiritual do homem. O morto não coopera com sua ressurreição. Ele é chamado à vida pela graça. E essa nova vida não apenas salva do passado, ela redefine o presente. Ela muda o lugar onde o cristão está espiritualmente posicionado. A morte dava lugar à submissão invisível. A vida em Cristo introduz uma nova realidade de autoridade, pertencimento e identidade. E é exatamente essa mudança de posição que Paulo vai aprofundar em seguida. Porque salvação não é apenas sair da morte, é ser transferido para um novo reino, com uma nova cidadania e um novo Senhor. Paulo descreve a salvação com uma linguagem que vai muito além do campo religioso. Ele fala como alguém que entende política, cidadania e pertencimento. Isso não é coincidência. Para uma igreja que vivia sob o peso do Império Romano, essas palavras tinham um impacto profundo. Salvação, em Efésios, não é apenas um alívio espiritual interior. É uma mudança radical de jurisdição. É uma transferência de lealdade. É deixar de pertencer a um sistema para passar a pertencer a outro. Quando Paulo afirma que em Cristo, judeus e gentios se tornaram um só povo, ele está desmontando uma das divisões mais profundas do mundo antigo. Mas ele vai além da reconciliação social. Ele afirma que aqueles que estavam longe foram trazidos para perto, não por mérito nem por esforço, mas pelo sangue de Cristo. Essa linguagem é territorial.
aproximação e afastamento, dentro e fora, pertencimento e exclusão. Paulo está descrevendo um deslocamento espiritual real. O cristão deixa de ser estrangeiro e se torna cidadão do reino de Deus. Essa ideia teria um peso enorme em Éfeso. A cidadania romana era um privilégio cobiçado, carregado de direitos, proteção e status. Muitos viviam à margem desse privilégio, submetidos às decisões de um poder que não os representava. Paulo se apropria desse imaginário para revelar algo infinitamente maior. Em Cristo, o cristão recebe uma cidadania que não pode ser retirada, comprada ou revogada. Ele passa a fazer parte da casa de Deus, não como hóspede, mas como membro da família. Essa mudança de cidadania explica por que a salvação gera conflito espiritual. Ao ser transferido para o reino de Cristo, o crente passa a viver em um território que ainda não reconhece plenamente o governo desse rei. Ele se torna, por assim dizer, um embaixador em terra hostil. Sua presença denuncia outro senhorio, outra autoridade, outra forma de vida. A guerra espiritual não se intensifica porque o cristão provoca o inimigo, mas porque sua simples existência testemunha que há um reino que não se curva às estruturas deste mundo. Paulo também afirma que Cristo derrubou o muro de separação que existia entre os homens. Esse muro não era apenas cultural, ele era espiritual. A cruz não apenas reconcilia pessoas entre si, ela reconcilia o homem com Deus e, ao mesmo tempo, desarma as estruturas que se sustentavam na divisão, no ódio e na exclusão. A vitória de Cristo é cósmica. Ela afeta o céu e a terra, o visível e o invisível. Por isso, a cruz não é apenas um símbolo de perdão pessoal. Ela é o ponto de ruptura de um sistema inteiro de dominação espiritual. Essa revelação muda a forma como o cristão entende sua própria vida. Ele não vive mais para se proteger, mas para representar. Não vive mais para negociar com o mundo, mas para manifestar um reino diferente. Sua ética, seus valores e suas escolhas passam a refletir outra autoridade. Isso, inevitavelmente, gera resistência. Não porque o cristão busca confronto, mas porque ele já não pertence ao mesmo sistema de antes. No entanto, essa nova cidadania não elimina a necessidade de proteção. Pelo contrário, quanto mais clara é a identidade, maior a oposição. Paulo sabe disso. Ele entende que embaixadores precisam de segurança, que cidadãos precisam de defesa e que membros de um reino precisam permanecer firmes em meio à pressão. É exatamente por isso que ele começa a ampliar a visão da igreja para algo ainda mais profundo. A cidadania em Cristo não é vivida de forma isolada. Ela é vivida em um corpo. E esse corpo não é apenas espiritual. Ele é estratégico. Nenhum soldado descrito em Efésios luta sozinho. Essa não é uma observação periférica, é uma chave interpretativa. Paulo escreve sobre guerra espiritual, mas insiste em falar de unidade, corpo, edificação mútua e maturidade coletiva. À primeira vista, isso parece deslocado, mas, à luz do contexto histórico e espiritual, torna-se profundamente estratégico. Isolamento não é apenas um problema emocional, é uma vulnerabilidade espiritual. Paulo apresenta a igreja como um corpo vivo, interligado, onde cada parte depende da outra para funcionar corretamente. Essa imagem não é apenas pastoral, ela é tática. Um corpo desarticulado perde força, equilíbrio e resistência. O apóstolo sabe que nenhuma estrutura espiritual cai com ataques frontais quando há coesão. O enfraquecimento começa quando as conexões são rompidas, quando a comunhão se torna superficial e quando a fé é reduzida a uma experiência privada e solitária. O mundo romano compreendia bem esse princípio. As formações militares do império não dependiam apenas de armas, mas de alinhamento, disciplina e interdependência.
Um soldado isolado era um alvo fácil, uma formação unida era quase impenetrável. Paulo se apropria desse imaginário não para glorificar a guerra humana, mas para ensinar uma verdade espiritual profunda. A igreja não é uma soma de indivíduos espiritualmente fortes. Ela é uma estrutura viva que resiste porque permanece unida em Cristo. Essa unidade, no entanto, não é construída sobre afinidade emocional ou concordância superficial. Ela nasce da verdade. Paulo afirma que o corpo cresce quando cada parte opera segundo a medida da graça que lhe foi concedida. Isso significa que a maturidade espiritual não é uniforme, mas complementar. Cada membro contribui de forma distinta e essa diversidade não enfraquece o corpo. Ela o fortalece. O inimigo não teme diferenças de dons. Ele explora a ausência de alinhamento na verdade. É por isso que Paulo associa unidade à maturidade. Uma igreja imatura é facilmente levada por ventos de doutrina, por discursos sedutores e por falsas espiritualidades que prometem poder sem cruz. A guerra espiritual se intensifica onde há confusão doutrinária, competição espiritual e ausência de discernimento coletivo. Não é por acaso que divisões frequentemente precedem escândalos, esfriamento espiritual e perda de autoridade moral. A fragmentação é sempre o primeiro passo da derrota. Paulo também revela que a unidade da igreja tem um impacto que vai além do mundo visível. Ele afirma que por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada aos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa afirmação é surpreendente. A igreja não apenas resiste ao mal, ela testemunha contra ele. Sua existência unida proclama algo no invisível. Ela anuncia que o governo de Cristo é real, eficaz e já está em operação. Isso muda a forma como se entende comunhão cristã. Estar junto não é apenas um conforto espiritual. É um ato de resistência. Permanecer alinhado na verdade, mesmo em meio a tensões, diferenças e pressões externas, é uma declaração silenciosa de guerra contra as estruturas que prosperam na divisão. A unidade não é um adorno da fé, é parte da armadura. Mas Paulo sabe que unidade, por si só, não elimina o conflito. O corpo precisa permanecer firme. Precisa resistir à pressão contínua. Precisa estar preparado para suportar investidas que não visam destruir imediatamente, mas desgastar ao longo do tempo. É nesse ponto que o apóstolo introduz uma das imagens mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas da carta. Ele fala da armadura de Deus, não como um convite à agressividade espiritual, mas como um chamado à permanência consciente diante da oposição invisível. A armadura de Deus, apresentada por Paulo, é frequentemente lida como um convite ao ataque espiritual. Mas essa leitura ignora um detalhe essencial. Não existe em toda a descrição uma única peça destinada a avançar sobre o inimigo. Não há instrumento para perseguição, nem para conquista territorial espiritual. Tudo na armadura tem uma função clara: proteger, sustentar e permitir que o cristão permaneça firme. Esse detalhe muda completamente o entendimento da guerra espiritual, segundo Efésios. Paulo escreve a partir de uma realidade concreta. Ele estava cercado diariamente por soldados romanos. Ele conhecia cada peça daquela armadura, não por teoria, mas por convivência. Ainda assim, quando transpõe essa imagem para o campo espiritual, ele a transforma. O foco não está na força ofensiva do soldado, mas na sua capacidade de resistir. O verbo que domina o texto não é avançar, mas permanecer, ficar de pé, resistir no dia mau. Isso revela uma verdade desconcertante. A maior ameaça ao cristão não é o ataque direto do mal, mas a perda de posição diante da pressão contínua. Cada elemento da armadura está ligado à verdade, à justiça, ao evangelho da paz, à fé,
a salvação e a palavra de Deus. Nenhum deles está ligado a emoções intensas, experiências místicas ou demonstrações de poder visível. A guerra espiritual, segundo Paulo, é vencida pela estabilidade interior, não pela excitação exterior. O cristão cai não quando é atacado, mas quando é deslocado da verdade que o sustenta. O cinto da verdade não serve para impressionar o inimigo. Ele mantém tudo no lugar. Sem verdade, a armadura se torna instável. A couraça da justiça não é justiça própria, mas a justiça que vem de Cristo. Ela protege o coração contra acusações constantes, uma das estratégias mais antigas do mal. O Evangelho da Paz não prepara para o conflito humano, mas para a firmeza interior em meio ao caos. Ele impede que o cristão reaja de forma carnal a pressões espirituais. O escudo da fé não elimina os dardos inflamados, ele os apaga. Isso é significativo. Os ataques continuam, mas perdem eficácia quando encontram uma fé fundamentada, não em sentimentos, mas na fidelidade de Deus. O capacete da salvação protege a mente. Paulo entende que pensamentos distorcidos sobre identidade, culpa e condenação são portas abertas para o desgaste espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é usada para espetáculos espirituais, mas para discernir, dividir o que é verdadeiro do que é falso, resistindo ao engano. Tudo isso aponta para uma conclusão incômoda. A armadura não é vestida para momentos extraordinários, ela é usada para o cotidiano. A guerra espiritual não se manifesta apenas em crises intensas, mas na constância da pressão que tenta deslocar o cristão da verdade, da justiça e da confiança em Cristo. O dia mau não é necessariamente um evento único, ele pode ser um período prolongado de desgaste, confusão e tentação silenciosa. Paulo sabe que muitos cristãos perdem a batalha não porque são fracos, mas porque esperam um tipo de guerra que nunca vem. Enquanto aguardam ataques visíveis, ignoram os sutis deslocamentos internos. A armadura de Deus não prepara para caçar inimigos invisíveis, ela prepara para permanecer inabalável diante deles. Essa é a vitória descrita em Efésios. Uma vitória silenciosa, estável e profundamente espiritual. Mas permanecer exige alinhamento interior constante. Resistir não é apenas uma postura externa. É uma disciplina da mente, do coração e da percepção espiritual. Por isso, Paulo avança ainda mais fundo. Ele revela que o principal alvo da guerra espiritual não são as circunstâncias externas, mas o interior do ser humano. A batalha mais decisiva não acontece ao redor do cristão. Ela acontece dentro dele. O inimigo raramente começa atacando circunstâncias. Ele começa atacando percepções. Paulo entende isso com clareza absoluta, e é por isso que Efésios dedica tanto espaço ao entendimento, à renovação da mente e ao discernimento espiritual. A guerra mais decisiva não acontece no que o cristão enfrenta externamente, mas na forma como ele interpreta a realidade, a luz ou a ausência da verdade. Antes de perder força espiritual, o homem perde clareza. Antes de cair em pecado, ele cai em confusão. Paulo afirma que o entendimento pode ser obscurecido. Essa afirmação é profunda e perturbadora. Obscurecer não é apagar totalmente, é reduzir a nitidez. É fazer com que a verdade ainda exista, mas pareça distante, irrelevante ou confusa. Um cristão com o entendimento obscurecido continua frequentando ambientes espirituais, continua usando linguagem bíblica, continua praticando hábitos religiosos, mas já não enxerga com precisão. A mente se torna o principal campo de batalha, porque é ali que a verdade perde ou mantém sua autoridade. Efésios revela que as trevas não são apresentadas como uma força superior, mas como ausência de luz. Isso muda tudo. O mal não governa porque é mais poderoso, mas porque o homem deixa de compreender. Ignorância espiritual
não é inocente. Ela cria espaço para engano, medo e distorção da identidade. Quando o cristão esquece quem é em Cristo, ele começa a reagir como se ainda estivesse sob domínio antigo. A guerra espiritual se vence, muitas vezes, não com mais oração, mas com mais lucidez. Paulo insiste na renovação da mente porque sabe que pensamentos não são neutros. Eles constroem estruturas internas que moldam decisões, reações e afetos. Uma mente não renovada continua operando segundo padrões antigos, mesmo após a conversão. Isso explica por que muitos cristãos vivem divididos. A nova vida já foi concedida, mas a mente ainda caminha segundo o curso deste mundo. O conflito interno nasce dessa desconexão entre posição espiritual e percepção mental. A cidade de Éfeso ajuda a iluminar essa realidade. Ali, as pessoas viviam cercadas por símbolos, rituais e crenças que explicavam o mundo espiritual de forma distorcida. Amuletos prometiam proteção, encantamentos prometiam controle, fórmulas mágicas prometiam poder. Tudo isso moldava a mente coletiva. Paulo não combate essas práticas apenas proibindo comportamentos. Ele combate redefinindo a forma como o cristão entende a realidade espiritual. Ele substitui superstição por revelação, medo por conhecimento, manipulação por submissão a Cristo. Essa é uma das verdades mais negligenciadas sobre guerra espiritual. O inimigo não precisa destruir a fé. Basta confundi-la. Não precisa eliminar a oração. Basta deslocar seu foco. Não precisa negar Cristo. Basta reduzir sua centralidade. Quando isso acontece, o cristão continua ativo, mas espiritualmente desalinhado. Continua lutando, mas no campo errado. Continua resistindo, mas sem compreender o que realmente está em jogo. Paulo também revela que a mentira não se apresenta sempre como negação direta da verdade. Muitas vezes, ela se apresenta como meia-verdade, exagero espiritual ou distorção sutil. Por isso ele insiste tanto em abandonar o velho modo de pensar e revestir-se do novo homem. A guerra espiritual é vencida quando a mente é treinada a discernir, não apenas a reagir. O cristão amadurecido não é aquele que sente menos ataques, mas aquele que reconhece rapidamente o que não vem de Deus. Essa compreensão gera liberdade, mas também responsabilidade. Se a mente é o campo de batalha, então vigiar pensamentos não é um ato psicológico apenas, é um ato espiritual. Guardar a mente não é paranoia religiosa, é disciplina bíblica. A clareza espiritual não surge por acaso. Ela é cultivada na verdade, na palavra e na submissão constante a Cristo. Mas essa revelação levanta uma pergunta inevitável. Se a mente é o principal campo de batalha, qual é o papel da oração nessa guerra? Muitos a tratam como arma emocional ou tentativa de controle espiritual. Paulo, no entanto, apresenta algo muito diferente. Ele revela a oração não como instrumento de manipulação do invisível, mas como um estado contínuo de vigilância e dependência. E é exatamente isso que ele apresenta ao encerrar a descrição da armadura. Paulo encerra a descrição da armadura com algo que muitos esperariam no início, não no fim. Ele fala de oração. Essa posição não é acidental. Em Efésios, a oração não é apresentada como o gatilho da guerra espiritual, mas como aquilo que sustenta o estado de alerta do cristão no meio dela. Não é uma arma de ataque, nem um instrumento para forçar resultados invisíveis. É uma postura contínua de vigilância diante de Deus. Paulo não convoca a igreja a orar contra demônios, nem a pronunciar fórmulas espirituais específicas. Ele exorta a orar em todo tempo, no Espírito, com toda perseverança. Essa linguagem revela algo profundo. A oração não é um evento pontual, mas um estado de consciência. Orar em todo tempo não significa falar o tempo todo, mas viver atento, desperto e alinhado com a realidade espiritual revelada em Cristo. A guerra espiritual se perde quando o cristão adormece espiritualmente,
não quando ele é atacado. A oração, em Efésios, está ligada à vigilância, porque Paulo entende que o maior perigo não é a oposição externa, mas a distração interna. Um cristão distraído é mais vulnerável do que um cristão perseguido. A oração mantém o coração sensível, a mente lúcida e a fé conectada à fonte correta. Ela não muda Deus, ela mantém o homem consciente de sua dependência. Por isso, Paulo associa a oração à perseverança. Não se trata de intensidade emocional, mas de constância silenciosa. Essa compreensão contrasta com muitas práticas religiosas que tratam a oração como tentativa de controle espiritual. Em Éfeso, a oração pagã era usada para manipular forças invisíveis, negociar favores e alterar o destino. Paulo rompe com essa lógica. A oração cristã não busca controlar o invisível, mas submeter-se ao governo de Cristo. Ela não nasce do medo, mas da confiança. Não nasce da urgência, mas da fidelidade. O cristão ora não para vencer uma batalha incerta, mas porque já pertence ao Rei que governa todas elas. Paulo também pede oração por si mesmo. Isso é revelador. O apóstolo, que escreveu sobre lugares celestiais, autoridade espiritual e armadura de Deus, não se apresenta como autossuficiente. Ele pede que a igreja ore para que lhe seja dada ousadia ao anunciar o Evangelho. Isso mostra que oração não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de maturidade. Quem compreende a guerra espiritual entende que ninguém permanece firme sozinho. A oração também protege o cristão de uma espiritualidade autocentrada. Ao orar por todos os santos, como Paulo orienta, a igreja mantém sua visão ampliada. Ela deixa de lutar apenas por si e passa a discernir que faz parte de algo maior. Isso impede que a fé se torne individualista, defensiva ou paranoica. A oração coletiva sustenta a consciência de corpo, de missão e de propósito comum. Ela mantém o soldado conectado à formação. Outra verdade silenciosa emerge aqui. A oração não elimina o sofrimento. Paulo ora e continua preso. Ele ora e continua enfrentando oposição. Isso revela que a vitória espiritual não é medida pela ausência de dor, mas pela fidelidade em meio a ela. A oração não é um atalho para escapar da realidade, mas uma âncora para atravessá-la sem perder a clareza espiritual. Ela impede que o sofrimento redefina identidade ou propósito. Essa visão muda profundamente a forma como se entende guerra espiritual. Não se trata de viver em constante tensão, esperando ataques, mas de viver em constante comunhão, atento à verdade e firme na posição em Cristo. A oração sustenta essa postura. Ela mantém o cristão acordado em um mundo que tenta constantemente anestesiar a consciência espiritual. Mas essa revelação prepara o terreno para algo ainda mais desconcertante. Paulo escreve tudo isso não de um púlpito, nem de um ambiente de liberdade, mas de uma prisão romana. Isso levanta uma pergunta que muitos evitam. Como alguém algemado pode ensinar sobre vitória espiritual? Como alguém limitado fisicamente pode falar com tanta clareza sobre autoridade? A resposta de Efésios revela uma das lições mais profundas sobre guerra espiritual. As correntes não significam derrota, e é isso que Paulo vai revelar ao abrir o coração de sua própria experiência. Paulo escreve sobre autoridade espiritual enquanto está algemado a um soldado romano. Essa imagem, por si só, confronta todas as noções superficiais de vitória. Aos olhos humanos, ele está derrotado, limitado, interrompido em sua missão. Aos olhos espirituais, ele está exatamente onde Deus o colocou. Efésios só pode ser plenamente compreendido quando se aceita essa tensão. A carta mais elevada sobre a autoridade nasce de um homem privado de liberdade física. A prisão romana não era um detalhe irrelevante. Era um ambiente de humilhação, vigilância constante e incerteza.
Paulo não tinha controle sobre seu tempo, seus movimentos ou seu futuro imediato. Ainda assim, ele escreve com uma clareza que não revela ansiedade, medo ou ressentimento. Isso porque sua compreensão de liberdade não estava ancorada nas circunstâncias, estava ancorada em sua posição em Cristo. As correntes não tinham poder para deslocá-lo espiritualmente. Essa é uma das revelações mais difíceis de aceitar. Muitos acreditam que a autoridade espiritual se manifesta quando tudo vai bem, quando portas se abrem e quando há movimento visível. Paulo revela o oposto. A autoridade espiritual se manifesta quando o cristão permanece firme, mesmo quando nada se move externamente. A prisão não silencia Paulo. Ela amplifica sua visão. Enquanto o corpo está contido, o entendimento está livre. Enquanto as mãos estão presas, a mente permanece elevada aos lugares celestiais. O contexto histórico ajuda a aprofundar essa leitura. Prisioneiros romanos eram símbolos de derrota pública. No entanto, Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus, não de Roma. Essa redefinição não é retórica, é teológica. Ele reconhece que nenhuma autoridade humana pode aprisionar alguém que está submetido ao senhorio absoluto de Cristo. Roma controla seu corpo, Cristo governa sua vida. Essa distinção muda completamente a narrativa do sofrimento. Efésios ensina que sofrimento não é sinal automático de derrota espiritual. Em muitos casos, é consequência direta de fidelidade. Paulo não está preso porque falhou, mas porque permaneceu obediente. Isso confronta uma espiritualidade que associa vitória à ausência de dor. A Bíblia apresenta outra lógica. Vitória espiritual é permanecer alinhado com a vontade de Deus, mesmo quando isso implica perda, limitação ou rejeição. O sofrimento não anula a autoridade, ele aprova. Paulo também revela que sua prisão faz parte de um testemunho maior. Ele afirma que suas cadeias são para a glória de Deus e para o encorajamento da igreja. Isso significa que a guerra espiritual não se vence apenas resistindo, mas testemunhando. A forma como o cristão sofre comunica algo ao invisível. A fidelidade em meio à adversidade proclama que Cristo é digno, mesmo quando não há recompensas imediatas. Essa visão redefine completamente a ideia de vitória. Não se trata de escapar da prisão, mas de não ser moldado por ela. Não se trata de controlar circunstâncias, mas de permanecer governado pela verdade. Paulo escreve Efésios como alguém que entende que a verdadeira liberdade não depende de muros ou correntes, mas de quem governa o coração. Por isso, ele pode falar de autoridade com serenidade. Ele não a teoriza, ele a vive. Essa revelação prepara o leitor para o clímax da carta. Se um homem preso pode ensinar sobre autoridade espiritual, então a guerra não é decidida no nível das circunstâncias. Ela é decidida no nível do propósito eterno de Deus. A luta não gira em torno do conforto do cristão, mas do plano cósmico de reconciliação que Deus está realizando em Cristo. E é exatamente para esse horizonte mais amplo que Paulo direciona o olhar da igreja ao revelar o verdadeiro objetivo da guerra espiritual. A guerra espiritual descrita em Efésios não tem como objetivo final o conforto do cristão, nem a preservação de uma vida tranquila neste mundo. Paulo eleva o olhar da igreja para algo muito maior. Ele revela que o conflito invisível está inserido em um plano eterno, onde Deus está reconciliando todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Essa afirmação desloca completamente o centro da narrativa. A guerra não gira em torno de nós, ela gira em torno da glória de Deus. Quando Paulo fala da união de todas as coisas em Cristo, ele está falando de restauração cósmica. O pecado não afetou apenas o indivíduo.
Ele desorganizou a criação, distorceu relações, fragmentou a ordem espiritual e gerou separações profundas. A obra de Cristo não é limitada ao perdão pessoal. Ela visa restaurar a harmonia de tudo o que foi quebrado. A guerra espiritual existe porque essa restauração está em andamento, e as estruturas que se beneficiam da desordem resistem ao avanço do governo de Deus. Nesse contexto, a Igreja assume um papel surpreendente. Paulo afirma que, por meio dela, a multiforme sabedoria de Deus é agora manifestada aos principados e potestades nos lugares celestiais. Isso significa que a Igreja não é apenas beneficiária da vitória de Cristo. Ela é instrumento de testemunho dessa vitória. Sua existência, sua unidade, sua fidelidade e sua perseverança comunicam algo ao mundo invisível. A Igreja anuncia, sem palavras, que o plano de Deus está sendo cumprido. Essa revelação muda profundamente a compreensão de guerra espiritual. Não se trata apenas de resistir ao mal para sobreviver espiritualmente. Trata-se de participar do testemunho histórico do senhorio de Cristo. Cada vez que um cristão permanece fiel, cada vez que a Igreja escolhe a verdade em vez da conveniência, cada vez que a unidade é preservada em meio à pressão, algo é proclamado no invisível. O conflito espiritual é, em última instância, um conflito de testemunho. Paulo também deixa claro que esse plano não surgiu como reação ao pecado. Ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. A cruz não foi um improviso divino. Foi o centro de um propósito eterno. Isso significa que a guerra espiritual não ameaça o plano de Deus. Ela acontece dentro dos limites estabelecidos por Ele. O mal resiste, mas não governa. O conflito existe, mas o desfecho já foi determinado. Cristo reina. Essa é a base da esperança cristã. Essa perspectiva protege o cristão de dois extremos perigosos. O primeiro é o medo paralisante, que enxerga o mal como quase invencível. O segundo é a arrogância espiritual, que acredita poder dominar o invisível por meio de técnicas, fórmulas ou experiências. Efésios oferece um caminho mais profundo. O cristão não é chamado a temer nem a controlar, mas a permanecer fiel dentro do propósito eterno de Deus. A vitória não depende de intensidade emocional, mas de alinhamento com o plano divino. Quando se entende que a guerra espiritual está ligada à reconciliação de todas as coisas em Cristo, o sofrimento ganha novo significado. Ele deixa de ser apenas uma dor a ser evitada e passa a ser, em alguns casos, parte do testemunho. Não todo sofrimento é redentor, mas a fidelidade em meio a ele glorifica a Deus. A igreja primitiva compreendia isso. Eles não buscavam o martírio, mas não negociavam a verdade para evitá-lo. Sua perseverança anunciava algo mais alto do que palavras. Essa revelação conduz inevitavelmente à pergunta final. Se a guerra espiritual não gira em torno do nosso conforto, mas do propósito eterno de Deus, então, de onde exatamente o cristão deve lutar? Ele luta tentando conquistar vitória? Ou luta a partir de uma vitória já estabelecida? A resposta a essa pergunta define se a fé será marcada por exaustão ou por firmeza. E é exatamente esse confronto final que Efésios nos obriga a encarar. A exaustão espiritual raramente nasce da intensidade da batalha. Ela nasce do lugar errado de onde se luta. Paulo conduz toda a carta de Efésios até este ponto final para confrontar uma pergunta decisiva, uma pergunta que separa uma fé cansada de uma fé firme. O cristão luta para conquistar vitória ou luta a partir de uma vitória já consumada em Cristo? Essa resposta define todo o modo de viver a fé. Paulo nunca apresenta a guerra espiritual como uma tentativa desesperada de vencer forças equivalentes. Ele a apresenta como resistência firme diante de um inimigo já derrotado. Cristo não está em processo de vitória. Ele reina. Ele não está disputando autoridade. Ele a possui.
O cristão, portanto, não entra na batalha para mudar o resultado final, mas para permanecer alinhado com aquilo que já foi estabelecido pela cruz e pela ressurreição. Quando essa verdade não é compreendida, a fé se transforma em esforço constante e a espiritualidade se torna pesada. Lutar por vitória gera ansiedade. Lutar a partir da vitória gera estabilidade. Paulo deixa claro que o cristão já foi assentado com Cristo nos lugares celestiais. Isso não é linguagem simbólica vazia. É uma declaração de posição espiritual. O problema é que muitos vivem como se ainda estivessem tentando subir, conquistar espaço, provar valor ou merecer autoridade. Essa postura produz cansaço, comparação e frustração. O cristão luta como alguém que ainda não sabe se vencerá. Efésios confronta essa mentalidade de forma direta. A ordem da carta é intencional. Primeiro, Paulo revela quem Cristo é. Depois, quem o cristão é em Cristo. Só então ele fala de guerra. Essa sequência não pode ser invertida sem causar dano espiritual. Quando alguém começa pela guerra e não pela identidade, toda a luta se torna reativa. O cristão passa a viver apagando incêndios espirituais, tentando se defender de tudo, perdendo a paz que deveria caracterizar quem já pertence ao reino de Deus. Paulo também revela que muitos conflitos espirituais são agravados por desalinhamento interno. O cristão luta contra o inimigo externo enquanto ignora a confusão interna. Ele reage às circunstâncias enquanto negligencia a clareza da mente e do coração. Efésios chama o cristão a um tipo diferente de resistência. Não a resistência ansiosa, mas a resistência consciente. Permanecer firme na verdade, na justiça, na fé e na confiança em Cristo é a forma mais profunda de guerra espiritual. Essa verdade traz descanso, mas não passividade. Permanecer não é desistir, é escolher não ser deslocado. É recusar-se a negociar identidade, esperança e obediência diante da pressão. O cristão não vence porque sente menos medo, mas porque não permite que o medo redefina sua posição. Não vence porque sofre menos, mas porque o sofrimento não o desloca da verdade. Essa é a vitória descrita em Efésios. Uma vitória silenciosa, profunda e sustentada pela fidelidade de Deus. Quando essa perspectiva é perdida, a fé se torna barulhenta, defensiva e cansada. Quando ela é recuperada, a fé se torna estável, madura e resiliente. Efésios não promete o fim da guerra. Ele promete clareza no meio dela. Não promete ausência de conflito, mas a certeza de que o conflito não define o fim da história. Cristo já venceu. A igreja não luta para mudar o desfecho. Ela luta para permanecer fiel até que o desfecho se manifeste plenamente. Esse é o chamado final de Efésios. Não viver em alerta paranoico, mas em vigilância lúcida. Não viver tentando controlar o invisível, mas confiando naquele que governa tudo. Não lutar por aceitação, mas permanecer na posição de filhos adotados, redimidos e assentados com Cristo. A guerra espiritual só se torna insuportável quando se esquece de onde se luta. Efésios não ensina como vencer o inimigo. Ele ensina como permanecer firme em Cristo. E isso muda tudo.